Olha, não está fora do esperado, né? A gente sabia que o Bolsonaro jogou todas as fichas, inclusive com uso de dinheiro, seja de associações empresariais, e sabe-se lá da máquina pública, para poder fazer um deslocamento de pessoas, tanto para a esplanada dos ministérios, como aqui para São Paulo, na Avenida Paulista. O Bolsonaro, ele dobra a aposta. Essa tem sido a tática dele ao longo do governo. Esse 7 de setembro também revela, é importante que a gente faça a análise, além das aparências, revela um Bolsonaro fragilizado, que tem 25% de aprovação na sociedade, com uma inflação explosiva no Brasil, o preço da gasolina, do botijão de gás, dos alimentos subindo no país todo, sem capacidade de dar resposta para a crise econômica e depois de uma tragédia humanitária da qual ele é sócio no enfrentamento à pandemia. Então, esse cenário fez com que o Bolsonaro ficasse acuado, sem contar que as investigações vão chegando perto dele, vão chegando perto dos filhos dele, e ele faz uma espécie de uma fuga para frente, né? Ele vai radicalizando, polarizando cada vez mais o discurso, inclusive porque não tem saída, e porque o cenário eleitoral hoje, para ele, é muito desfavorável. Mas nós temos que unir as forças democráticas na sociedade brasileira. O ato hoje do Grito dos Excluídos é uma resposta simbólica para que eles não fiquem sozinhos nas ruas. Quando essa gente está sozinha nas ruas, a gente viu o tipo de barbaridade que eles costumam promover. É importante que tenha resposta, é importante que tenha reação. E também vale dizer que a mobilização do campo progressista, dos movimentos sociais hoje no Grito dos Excluídos, é uma continuidade. Nós fizemos manifestações enormes em todo o país desde o último dia 29 de maio. Hoje, a maioria social não está com Bolsonaro. Ele faz o discurso lá na Esplanada, fará o discurso na Paulista, pregando para convertidos. Ele não ampliou a base social dele. Ele aposta no medo e na intimidação. A gente não pode cair nesse jogo. Carol, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Boulos. Boa tarde, Josias. Obrigada por estar aqui hoje. Eu gostaria de conversar contigo, Boulos, no seguinte sentido, né? Eu vi hoje o seu artigo na Folha e vi também o Café com Boulos, e você trata de uma lógica que ela faz sentido num ambiente em que a democracia está funcionando e está garantida. A gente tem um presidente que não respeita isso. Os bolsonaristas radicais também não respeitam isso. Será que não seria importante também, eu entendo a importância do Grito dos Excluídos hoje para demarcar, mas também entendo que é um momento em que coloca os militantes em um certo perigo, né, já que tem gente armada nas ruas. Será que não seria também importante, para a defesa da democracia, uma conversa mais ampla, juntando aos movimentos aí do próximo fim de semana, com o MBL e outros partidos que não só de esquerda? Vocês estão prevendo isso? O que você pensa? Veja, Carol, primeiro pontuar que eu não subestimo os riscos que o Bolsonaro representa para a democracia brasileira. De fato, ele não joga dentro do campo democrático e nós não temos que subestimá-lo. A sociedade brasileira já subestimou ele uma vez e ele está na cadeira principal do Palácio do Planalto por isso. O que eu tenho dito, disse no meu artigo e no vídeo do Café com Boulos, é que hoje por hoje, o Bolsonaro não tem um apoio da cúpula das Forças Armadas, das instituições de segurança, para poder fazer uma ruptura institucional. Ele aposta em milicianos, ele aposta na turma do clube de tiro, que ele deu licença a partir dos decretos de arma, ele aposta em infiltrações e comandos paralelos nas polícias militares. Mas se a gente for pensar com a cabeça do comando das Forças Armadas, o que as Forças Armadas ganham entrando numa aventura golpista do Bolsonaro? Isso não se sustenta no longo prazo, leva a isolamento internacional, a destruição do que resta, do pouco que resta de credibilidade do Brasil no cenário internacional. Nós não podemos subestimar, temos que ter uma vigilância democrática, uma atenção democrática. Estar nas ruas é parte disso, né? Eu acho que as manifestações de hoje, eu estarei no Vale do Anhangabaú logo mais, eu acho que as manifestações de hoje, elas são seguras para o padrão de segurança que a gente tem no Brasil. Miliciano armado, nós temos há um bom tempo.
atuando. Repressão contra ativistas sociais nós temos há um bom tempo no nosso país. O que eu acho é que a gente não pode se deixar levar pela intimidação. Bolsonaro joga com o medo como ativo político. Ele ganhou a eleição em 2018 explorando o ódio e o medo. Tem governado explorando o ódio e o medo. Nós não podemos não ter reação a isso. Em relação à unidade de outras forças democráticas que estão fora do campo da esquerda, eu vejo o seguinte, Carol, nós não podemos identificar a luta que se faz agora pelo fora Bolsonaro com as eleições de 2022. Até porque se a gente não cumprir essa primeira etapa dessa luta, as próprias eleições de 2022 podem ser comprometidas. Então, você ter uma frente democrática, uma articulação de forças democráticas para derrotar o Bolsonaro, eu sou plenamente favorável a isso. Né? Nós buscamos, inclusive, chamar outros setores da sociedade, partidos até de centro-direita, para as manifestações que ocorreram na Avenida Paulista. Alguns foram, né? Teve conflitos episódicos, mas alguns desses partidos foram e estiveram nas nossas manifestações. Né? A manifestação do Gritos Excluídos, eu vi aqui o João Paulo falando antes, ela é convocada há mais de 2 décadas. Né? Nós não podíamos abrir mão dessa data para se juntar a uma outra manifestação que o Dória e o MBL estão convocando para o próximo final de semana. Agora, não é necessário você estar junto nas ruas no mesmo dia para ter somatória de esforços. Ter manifestações contra Bolsonaro, sejam conjuntamente, seja uma organizada pela esquerda, outra por setores liberais, é também uma soma de forças, demonstra a diversidade de setores da sociedade brasileira que querem derrubar o Bolsonaro. Essa ponte tem que existir, eu sou favorável a esse diálogo, porque eu acho que barrar o Bolsonaro nas suas iniciativas golpistas vai depender de mobilização social e vai depender de capacidade de articulação no campo democrático. Boulos, você fala em manutenção da vigilância, você fala de resposta na rua, você mesmo menciona que já foram feitas várias manifestações. O que eu lhe pergunto objetivamente é se este 7 de setembro, que é tratado pelo Bolsonaro como divisor de águas, como algo que vai modificar o cenário, se este 7 de setembro é visto por você assim, e o que é que muda de hoje em diante? Vai mudar a estratégia ou permanece essa vigilância, a resposta nas ruas e esse banho-maria até a eleição de 2022? Josias, eu não estou entre aqueles que acham que a gente tem que esperar passivamente as eleições de 22. Fui uma das primeiras lideranças da esquerda, inclusive, a convocar mobilizações de rua quando existia muitas dúvidas no nosso campo. Inclusive, a gente chegou a conversar sobre isso aqui no UOL há uns 2, 3 meses atrás. Dúvidas que não eram relacionadas à estratégia política, mas ao cenário da pandemia. E eu fui uma das pessoas que defendi e sigo defendendo todas as mobilizações de rua contra o Bolsonaro. Porque quando os fascistas se colocam na rua sozinhos, eles se sentem donos da rua. Vocês se lembram, no início da pandemia no ano passado, os bolsonaristas agredindo enfermeira, profissionais de saúde na Praça dos Três Poderes, agredindo, espancando jornalistas durante as manifestações deles. Eu vi que o repórter do UOL está tendo que estar com o microfone descaracterizado justamente pela própria segurança. Se essa turma, que hoje é minoria na sociedade brasileira, se sentir dono da rua, ninguém segura mais. Então, eu não estou entre aqueles que acreditam que a tática é deixar o banho-maria, sangrar até 2022, apenas desgastá-lo. Eu assinei 2 ou 3 dos 100 e tantos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, defendo a tática do impeachment para retirá-lo antes de 2022, nós sabemos das dificuldades, tanto por razões de tempo, como pela coligação que ele fez no Centrão. Acho que esse 7 de setembro é importante a gente separar o fogo da fumaça. O Bolsonaro faz muita fumaça como se o dia de hoje fosse uma inflexão na história brasileira. Não é. Eles estão fazendo uma manifestação, é uma manifestação expressiva. O discurso dele, eu estava acompanhando em Brasília, é a mesma ladainha golpista que ele solta há um bom tempo, é atacar o Supremo, é falar de voto impresso, é minar a credibilidade das eleições, é dizer que as pesquisas não funcionam e que ele deve ter 90% de intenção de voto, essa coisa toda.
Então, o que é necessário, do meu ponto de vista, é combinar estratégias. Combinar estratégia de articulação democrática, e aí tem uma coisa que não depende de nós, depende das instituições, né? E nós temos que pressionar as instituições. O senhor Arthur Lira tem que abrir o processo de impeachment dele, né? O Supremo tem que atuar de uma forma incisiva para colocar limites, já tem atuado, mas para colocar de forma ainda mais incisiva limites às ações fora da lei, as ações inconstitucionais do presidente da República. E, para além disso, é rua, é mobilização, não vai parar hoje. Hoje é o grito dos excluídos. Nós vamos seguir com um calendário de mobilizações que eu espero que seja intensificado no próximo período, para que a gente possa derrubar o Bolsonaro, porque ele é uma ameaça para o Brasil, né? Deixar o Bolsonaro no comando do governo federal daqui até outubro de 2022, isso pode, inclusive, comprometer o processo eleitoral. Então, nesse sentido, eu compartilho com você da perspectiva de não atuar com uma tática que simplesmente pense 2022, porque nós não estamos num momento de normalidade democrática no nosso país. Muito bem. Antes de continuar aqui com a nossa entrevista, vou só trazer aqui uma imagem que já está circulando nas redes sociais. Uma pessoa que vai aos atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz publicou agora há pouco nas redes sociais dele uma imagem, está aí na tela, já a gente está vendo, ele dentro de um carro, disse estar indo, portanto, a essa manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Fabrício Queiroz, que é investigado no esquema de prática de rachadinhas, ele que já atuou como auxiliar né, no gabinete de Flávio Bolsonaro, muito próximo à família Bolsonaro, já esteve preso e hoje, então, está em liberdade, vai acompanhar essa manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Está feito o registro aqui para quem nos acompanha no UOL. Bom, Guilherme Boulos, retomando aqui a nossa conversa, quero te repassar uma pergunta. Você falou sobre escalada golpista, né? A gente está vendo o avanço do discurso, né? E o presidente tenta manter a sua base aquecida, né? Esse discurso inflamado, essas pessoas que, em geral, fazem muito barulho mesmo, né? Seja presencialmente ou na internet. Mas é um motivo real de preocupação na tua avaliação? Quer dizer, essa escalada, essa subida de tom pode chegar em um momento e ser realmente, de fato, perigoso para a nossa democracia? Até que ponto você acredita que esse perigo é real? Diego, primeiro eu não posso deixar de comentar essa coisa tão ilustrativa que é a presença do Queiroz das manifestações a favor do Bolsonaro. Acho sensacional, sensacional. O Queiroz está no lugar certo hoje, indo para as manifestações em apoio a Bolsonaro. Inclusive ele que andou gritando nas redes sociais, meio que fazendo uma chantagem velada, que estava sendo maltratado, que podia abrir o bico, né? Deve ter recebido a cota dele esses dias aí e está indo comemorar na Avenida Paulista. Agora, a situação, de fato, é uma situação crítica, né? Eu não acho que nós podemos minimizar os riscos pelos quais o Brasil passa, porque se a gente olhar a resiliência das instituições brasileiras no último período, ela é muito questionável, né? O processo que nós vimos de judicialização da política, né? Como a maioria do parlamento brasileiro se deixa governar por interesses comezinhos, por interesses paroquiais, por trocar apoio por emenda parlamentar, a influência que o Bolsonaro tem em polícias militares, Brasil afora, né? Como os setores da reserva das Forças Armadas atuam também para influenciar, inflar esse discurso golpista. Eu acho que existem, sim, riscos democráticos no Brasil, isso é visível. Algum tempo atrás, quando a gente falava disso, era tratado como teoria da conspiração, né? Tinha até um risinho de canto e tal. Hoje, eu acho que quem tratar a possibilidade de um golpe no Brasil como teoria da conspiração não está muito antenado com as movimentações que a gente tem visto na sociedade e, sobretudo, vindas do Bolsonaro. Bolsonaro faz questão de dizer isso a céu aberto, dizer isso publicamente para o país, de reforçar as ameaças. Hoje, eu acho que ele não tem força nem social, nem institucional, muito menos apoio lá fora, para encampar um golpe, uma ruptura institucional. Mas
Ele, estando na presidência da República, pode ir aí fazendo as famosas aproximações sucessivas e ir construindo condições para isso. Então, existe um risco real à democracia brasileira, que não nos deve levar ao alarmismo ou à intimidação. Deve nos colocar a urgência histórica de ter uma reação democrática a isso, de construir uma muralha na sociedade brasileira para não deixá-los passar. Isso é uma responsabilidade de todos os setores democráticos, desde as instituições, os meios de comunicação, os movimentos sociais, os partidos políticos, e é muito importante que a gente entenda a gravidade do momento para reagir à altura. Boulos, o que a gente tem visto aí, sempre que o presidente Bolsonaro vai aí, né, tentando esgarçar, né, os limites da democracia, testando, ele vai perdendo apoio, né, vai funcionando ao contrário do que talvez ele tenha imaginado que pudesse acontecer. Por outro lado, a manifestação de hoje é uma manifestação ruidosa, que foi organizada há 2 meses, em que coloca as pessoas ali, os mais radicais, os mais fanáticos, achando realmente que são pessoas melhores que outras, né, que estão acima da lei, que estão acima das regras, sem uso de máscara, enfim. É um comportamento bolsonarista que é perigoso para a democracia. Você está falando que, então, pensa que o impeachment seria uma saída importante para frear o Bolsonaro e esse bolsonarismo fanático que quer o fim da democracia. Para isso é necessário dialogar com o Centrão. Voltando um pouco na pergunta do Josias e do começo da nossa entrevista, qual é a estratégia da oposição para realizar esse diálogo? Como vai ser se, por exemplo, amanhã começar uma reação ao que a gente viu hoje aí nas ruas, do ponto de vista dos partidos de oposição? Como é que você vê? Carol, falo pelo PSOL, mas também em diálogo com outros partidos da oposição, que conheço as posições que têm. Nós vamos buscar, nesse sentido, no Congresso Nacional, dialogar com todos os setores que estejam dispostos a fazer um enfrentamento à tática bolsonarista. Inclusive, o último pedido de impeachment que foi feito já teve assinatura de pessoas como Joyce Hasselmann, de pessoas do pessoal de Cidadania, de partidos que não estão no campo de esquerda. Eu acho que o deslocamento do Centrão pode vir muito mais no lado deles por um cálculo eleitoral do que propriamente por uma preocupação democrática. Mas eu acho que é possível que venha, porque a popularidade do Bolsonaro segue caindo. A situação econômica do país é dramática. Tinha uma expectativa de crescimento do PIB que pudesse criar um outro cenário para o ano que vem. Nós vimos o resultado do PIB do último trimestre. A inflação não para de subir. Então, para um deputado que vai tentar a reeleição ano que vem, começa a ficar muito desgastante ele posar ao lado do Bolsonaro. Então, eu acho que esse fenômeno pode fazer com que o Centrão desembarque. Não sei se desembarca a tempo. Tudo que a gente puder fazer para que desembarque a tempo e possa gerar um processo de impeachment na Câmara, os partidos de esquerda vão fazer, não tenha dúvida. Boulos, há um inquérito em curso no Supremo. Um dos alvos desse inquérito é a investigação da fonte de financiamento de sites, portais que difundem notícias falsas, antidemocráticas nas redes sociais. No âmbito desse inquérito, a Polícia Federal cumpriu o mandado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Agora, ontem, nessa segunda-feira, foi à casa de um prefeito lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, município de Cerro Grande do Sul, Gilmar João Alba. Esse prefeito tinha sido flagrado aí, embarcando no aeroporto de Congonhas com R$505 mil acondicionado em caixas. E a suspeita é de que isso fosse para ser utilizado na organização desses protestos que estão ocorrendo hoje. Você, na primeira resposta que deu aqui, mencionou o financiamento dessa manifestação, chegou a insinuar que pode ter dinheiro público nisso. Eu queria lhe perguntar 2 coisas. Primeiro, você participa da organização de protestos de rua, dos movimentos sociais. Como é que são organizados esses movimentos, esses protestos, essas manifestações? De onde vem o dinheiro que financia as manifestações das quais você participa, que você ajuda a organizar? E em que você se baseia
para dizer que pode ter dinheiro público nesta manifestação de hoje, que imagino vá ser objeto de averiguação desse inquérito que está em curso no Supremo Tribunal Federal? Vamos lá, Josias. Primeiro, em relação às manifestações dos movimentos sociais. É incomparável o custo de uma manifestação como essa que o bolsonarismo está fazendo com as nossas manifestações. Basta você ver as caravanas, o quanto que foi mobilizado, o ônibus ali, ônibus-leitos sendo mobilizados. As mobilizações do movimento social, historicamente, são financiadas através de rateio entre as entidades, sobretudo as centrais sindicais, que têm o seu recurso próprio e que, quando vai fazer a alocação de um carro de som, por exemplo, ou a alocação de um ônibus para transportar pessoas, quando é o caso de outras cidades, isso é feito, sobretudo, no rateio entre as centrais. Isso está na prestação de contas pública das centrais, que tem também, nas suas finalidades estatutárias, a organização de protestos e de lutas sociais. Então, é assim que se financia, não há dinheiro público envolvido nisso. Você perguntou do que eu falei a respeito da possibilidade de ter dinheiro público. Eu me baseio em alguns fatos. Um deles você citou. Nós tivemos essa situação muito suspeita do prefeito lá no Rio Grande do Sul, com aquele dinheiro nas caixas, R$500 mil, transportando de avião. Outra é o próprio inquérito do STF, aqui pegando o gabinete do ódio, né, já tem trabalhado no sentido de mostrar... o gabinete do ódio funciona dentro do Palácio do Planalto, Josias, com assessores da Presidência da República comandando isso. Então, essa promiscuidade entre dinheiro público e dinheiro privado para financiamento da máquina bolsonarista é alvo de suspeitas e investigações, não só minhas, mas das próprias instituições, desde o início do governo dele. Então, não há por que a gente não supor, né, isso não significa uma acusação peremptória, mas não há por que a gente não supor que eles não estejam usando esse mesmo modus operandi. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que também há recurso privado aí. Aliás, isso foi admitido por algumas das entidades, produtores de soja, entidades do agronegócio, que estão apoiando o Bolsonaro e que também estão investindo para financiar essas manifestações. Agora, o que eu lhe pergunto, Boulos, eu lhe pergunto qual é a diferença entre um sindicato que financia uma manifestação dos movimentos sociais e organizações, entidades ligadas ao agronegócio, produtores de soja, e não é todo o agronegócio, né, porque um pedaço dele já até andou lançando manifestos se dissociando do governo, mas qual é a diferença entre uma entidade patronal que financia uma manifestação pró-Bolsonaro e entidade sindical que patrocina uma manifestação anti-Bolsonaro? Bom, a diferença, além dos interesses óbvios de que, de um lado, tem uma entidade que está recebendo, de algum modo, privilégios de um governo que, por exemplo, faz vistas grossas para o desmatamento, para ampliação da fronteira agrícola, de um governo que estimula a mineração em terras indígenas, que interessa muitas vezes essas entidades do agro, e que, portanto, essas entidades querem manter esse governo por essa razão, enquanto as centrais sindicais estão lutando pelos direitos dos trabalhadores, da maioria do povo brasileiro, direitos esses que têm sido atacados por esse governo. Então, você tem uma diferença de lado aí muito óbvia. Agora, o questionamento que eu fiz aqui, reitero, não é de que a entidade de produtores de soja não poderia legalmente financiar, ela é uma entidade privada. Se está no estatuto dela e ela pegar o dinheiro dela e a diretoria decidiu, não há nenhuma ilegalidade dela financiar manifestações pró-Bolsonaro. Isso é uma coisa. Outra coisa é ter dinheiro público, Josias. Público. Né? Um prefeito com R$500 mil dentro de uma caixa de papelão não me parece a coisa mais proba. Né, às vésperas de uma manifestação, um prefeito bolsonarista, às vésperas de uma manifestação que eles mobilizaram com um alto grau de recurso envolvido. Né, você ter gente que espalha fake news nas redes sociais, trabalhando no andar de baixo do presidente da República, no Palácio do Planalto, me parece uma suspeita mais do que suficiente de que tenha dinheiro público envolvido nisso. E isso, sim, é crime. Ok, Guilherme Boulos, quero agradecer a tua participação aqui conosco, analisando essas manifestações do dia 7 de setembro. Muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Diego, boa tarde a você, ao Josias, à Carol, e reforço a todos aqui que estão na cidade de São Paulo, 14 horas, vamos estar lá no Vale do Anhangabaú para o Grito dos Excluídos, fora Bolsonaro. Forte abraço. Muito obrigado. Obrigado também, Josias de Souza, Maria Carolina Trevisan.